Saúdo a todos, irmãos e irmãs, os que estão conosco aqui neste sodalício, os que estão em outros lugares, participando através da internet. Manifestamos mais uma vez o desejo de que possamos ter um bom encontro, um bom estudo, um bom exercício, uma boa disciplina. O tema de hoje é aprendizagem. Eu começo então por uma afirmativa do autor John Angel James, que em 1853 escreveu a seguinte perturbadora, instigante, incômoda frase, que está no tópico para pensar. Por que tantos que professam a fé cristã não progridem espiritualmente, nem fazem qualquer esforço para crescer na graça? Aí podemos parar um pouquinho, ver como é que nós pessoalmente nos encaixamos nesta categoria, se podemos ser incluídos neste rol dos que não progridem espiritualmente, dos que não fazem qualquer esforço para crescer na graça. A resposta do autor é a seguinte: eles não estão interessados nisto. Ser contado entre os cristãos é todo o seu desejo. Mas passar de um grau de santidade para outro, crescer na graça, não é parte do seu desejo. É uma frase desse parágrafo perturbadora. Mas, de fato, há muitas pessoas que se satisfazem em apenas ser contadas entre os cristãos. Talvez sejam aqueles sobre quem o Novo Testamento diz que são salvos como que pelo fogo ou por um triz. É possível alguém ser cristão e não ter o desejo de crescer em graça? O autor responde: não, não, repito, não. É uma frase para discutirmos. Se você não está preocupado em crescer na graça, não há graça em você. Você é um pedaço de madeira morta, não um ramo vivo. Você é um cadáver espiritual, não um ser vivo. Nesse estado de morto, portanto, não há crescimento, porque as coisas mortas não crescem. Eu trouxe esse parágrafo, repito, perturbador, porque de fato, em alguns momentos de nossa própria vida, nós podemos estar assim. Não concordo plenamente com o autor quando diz que é possível alguém ser cristão e não ter o desejo de crescer em graça, como sendo a resposta para essa pergunta: não, não, não. Porque, por comodismo, muitas vezes, contados entre os cristãos, nós podemos parar de crescer na graça. Em termos ideais, podemos afirmar: não, não e não. Um cristão não deve se caracterizar por alguém que não queira crescer. Por isso, sempre um bom exercício é cada um de nós olhar um pouquinho para ontem, antes de ontem, o mês passado, o ano passado, e se avaliar e dizer: eu sou um melhor cristão ou um pior cristão? Ou um cristão igual ao que eu era no tempo da comparação? Muito difícil a pergunta, mais difícil ainda a resposta. Um diálogo. Gravava eu um
programa de televisão para uma emissora secular, após o qual a diretora do programa, em função do que ali foi dito por mim, me perguntou se eu acreditava que certas pessoas com certos comportamentos, como a pedofilia, por exemplo, se as pessoas são recuperáveis. Eu disse... Mas antes ela perguntou o seguinte: você acha que o homem, o ser humano, é bom ou é mau? Eu disse: é mau. Então ela fez a pergunta seguinte: se essas pessoas que têm esse tipo de comportamento tão reprovável, se elas são recuperáveis ou não? Eu disse: sim. Ao meu primeiro sim, ela concordou, não sendo cristã. Ao meu segundo sim, ela não concordou e disse: eu não acredito que essas pessoas sejam recuperáveis. Aí eu disse: por que eu acredito? Primeiro, eu acredito porque a Bíblia diz que isso é possível. Segundo, porque na minha própria experiência eu tenho visto situações dessas acontecendo, de pessoas se recuperando. Por que então eu disse que a Bíblia diz que sim? Então, nós vamos ao texto de Coríntios, primeira carta, capítulo 6, versos 9 a 11. Um texto muito profundo, embora aparentemente meramente narrativo. Paulo, então, em 1 Coríntios 6, 9 a 11, diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Como um imoral deixa de ser imoral? Como um adúltero deixa de ser adúltero? Como um homossexual deixa de ser homossexual? Como um ladrão deixa de ser ladrão, como um avarento deixa de ser avarento, como um alcoólatra deixa de ser alcoólatra, como um caluniador deixa de ser caluniador, e como um trapaceiro deixa de ser um trapaceiro. Penso que essa resposta nós a encontramos de modo mais eloquente no outro texto que o apóstolo Paulo escreveu, não agora aos Coríntios, mas ao seu auxiliar Tito. Capítulo 2, versos 11 a 14. Tito 2, 11 a 14, nele o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, isto é, a graça de Deus, nos educa, em outra versão diz, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Que paixões são estas? Aquelas que o apóstolo Paulo relaciona na carta aos Coríntios. A graça, então, nos ensina negativamente a renunciar às paixões e positivamente a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Podemos pensar, então, que a salvação tem alguns tempos, se assim pudéssemos pensar. A salvação tem uma dimensão
soteriológica, tem a ver, portanto, com a remissão dos pecados. A salvação tem uma dimensão eclesiológica, isto é, tem a ver com a nossa participação através da igreja com uma finalidade de natureza privada, isto é, pessoal, e também de natureza pública, de alcançar os outros. Mas a graça ou salvação também tem uma dimensão pedagógica. Este é o ponto que queremos realçar nesta disciplina de aprendizagem. Isto é, nós somos educados, ou seja, automaticamente, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, somos livres de todos os nossos vícios e erros. Não! Ou seja, a comparação que eu faço é o seguinte: digamos que um jogador de futebol tem o hábito, por exemplo, por ser formado na cultura católica, de toda vez que ele entra num campo de futebol para o seu jogo profissional, ele faz o sinal da cruz. Só que na véspera desse jogo importantíssimo da sua carreira, ele participou de um culto e ali tomou uma decisão de ser um cristão na perspectiva do modo de ser regenerado, como nós praticamos. Na hora de entrar no campo, é bem provável que ele faça o sinal da cruz. E com o tempo, ele vai deixando de fazer o sinal da cruz. Algumas pessoas, por exemplo, usam a vida inteira o termo rezar, que é da cultura católica. Quando aderem à visão evangélica da vida cristã, ainda, ou se não falam rezar, o primeiro impulso da palavra que lhe vem é: pastor, reze por mim. Eu várias vezes sou convidado a rezar por algumas pessoas da nossa igreja. Com o tempo, a pessoa aprende que na cultura evangélica não se diz rezar, mas se diz orar. Estou dando exemplos bastante simples para indicar que nós temos perdido, infelizmente, essa dimensão pedagógica da graça. Talvez pensando um pouco no automatismo da graça. Sim, há uma dimensão automática na perspectiva soteriológica da salvação. Há uma perspectiva eclesiológica de participação na comunidade, mas há uma dimensão pedagógica, de aprendizagem. Um episódio também interessante que vale a pena a gente lembrar. Depois que Jesus, Marcos capítulo 8, multiplica pães, aquela inesquecível experiência, ele adverte aos seus discípulos com as seguintes palavras: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Disse isso Jesus porque os discípulos discutiam entre si como resolver um problema, porque não tinham pão. Só tinham um pão. Mas este episódio se deu logo após a multiplicação de alguns pães e peixinhos em milhares de pães e peixinhos. E imediatamente após, estavam eles preocupados porque não tinham pão. Por que estão vocês discutindo, continua então Jesus, por não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti o
5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. E quando eu reparti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. E Jesus termina assim: e vocês ainda não entendem? O entendimento, portanto, tem a ver com uma categoria de aprendizagem, uma categoria daquilo que Pedro chama de crescimento na graça. E é por essa razão que Jesus é apresentado nos evangelhos, sobretudo no de Marcos, como sendo professor, mestre. Há várias situações em que ele está ensinando o povo, na praça, na rua, na sinagoga, na casa. Jesus era, sobretudo, um professor, era chamado de rabi. E é muito interessante também, quando o apóstolo Paulo faz a lista dos dons, ele numera um, sobre o qual há controvérsia técnica. Paulo fala de pastores e mestres, como 2 funções, 2 dons, ou pastores hífen mestres, isto é, pastores que ensinam uma única função. Há uma controvérsia, mas predomina a ideia de que Paulo está mencionando uma única figura, a do pastor mestre. Talvez para realçar essa dimensão, essa perspectiva pedagógica do Evangelho. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele lembra que ele foi constituído pregador, apóstolo e mestre deste Evangelho. Portanto, a graça tem uma dimensão pedagógica. A graça educa o nosso caráter. E aqui precisamos considerar alguns equívocos em relação ao nosso caráter. Acham alguns que nós recebemos um caráter novo por parte do Espírito Santo quando nós nos convertemos. Nada cabe então ao cristão fazer, apenas converter-se. Somos então transformados em pessoas novas. Essa transformação se dá porque há o selo do Espírito Santo em nós. Claro, na perspectiva divina, isso é verdade. Nós já fomos transformados. Mas na perspectiva histórica, humana, nós ainda gememos. Estamos em processo de transformação. Ensino outros que esse negócio de caráter, isto é comportamento, é da lei, e nós somos da graça. E nada se deve pedir ao cristão que advenha da lei, porque estamos numa outra dispensação. Quem assim ensina se esquece que a graça é para nos salvar e também para nos santificar. A salvação é imediata, mas a santificação é um processo. Tenho aprendido algumas coisas com a minha fisioterapia, que faço já há uns 4 meses. Eu preciso que alguns dos meus músculos, que foram esgaçados ou até mesmo retirados, ressurjam. Para que então os meus hábitos anteriores retornem. Porque são comandados pelos músculos, que deixaram de existir. Têm que ser reconstruídos. Ou totalmente ou parcialmente remobilizados. No início, é completamente desanimador, porque não há nenhum
progresso. Muito propósito, muito esforço, muita disciplina e nenhum resultado visível. Com o passar do tempo, meses, no meu caso, 2 vezes por semana, durante 1 hora, fora as em casa, eu comecei a notar progresso. Como se os músculos anteriormente destroçados começassem a ter vida outra vez. Estou usando esta situação para mostrar que também no campo da santificação não estamos longe de poder usar esta comparação. De fato, quando nós desejamos ser santificados, e aí é tarefa nossa permitir esse processo ser conduzido pelo Espírito Santo em nós, assim como eu sou conduzido pela fisioterapeuta que faz isso, faz aquilo. Você não fez exercício, hein? Sem falar nada. Ela sabe pela minha performance nos exercícios com ela. O Espírito Santo também nos diz, olha, você não está fazendo o que você disse que ia fazer. Você não está progredindo, não está crescendo. De certo modo é isso. Vamos então, no processo de santificação, adquirindo então essa musculatura espiritual. Se é assim no mundo físico, por que seria diferente no mundo espiritual? Não estou propondo de modo algum que nós é que construímos a santificação. Há uma parte que é nossa. E a parte que é nossa é deixar que o Espírito Santo nos conduza. Vou ilustrar com outro texto, com outra história que vocês conhecem muito bem. O apóstolo Paulo, ainda chamado de Saulo, era um terrível e odioso inimigo do Evangelho. Iracundo, perseguidor, violento, mau. Tem aquela experiência de ser inundado pela graça de Jesus. De imediato nós observamos o seguinte relato, ele ficou cego. O Espírito Santo lhe mandou um homem chamado Ananias, que pegou Saulo pela mão e levou Saulo onde Saulo queria? Não, onde Ananias queria. Inspirado, é claro, pelo Espírito Santo. Mas Saulo era um cara poeta, Saulo era um cara poliglota, Saulo dava de 10 a Ananias em todos os quesitos. Mas se deixou conduzir pelas mãos de Ananias. Quando nós lemos o livro de Gálatas, por exemplo, nós lemos o relato que após a sua conversão, tendo estado em Antioquia, Saulo, já agora Paulo, se retira para o deserto, onde fica vários anos, talvez 12. Só então ele volta para o cenário da evangelização e de missões. Foi o tempo de ser educado pela graça. E continuou sendo educado pela graça. Quando ele recebe aquela resposta desastrosa, o seu espinho não vai ser retirado, porque a minha graça te basta. Paulo estava sendo educado pela graça. Até morrer, certamente ele o foi. Mas ainda ensinam alguns que o nosso caráter não pode ser mudado. Se o nosso caráter é de alguém viciado, nós vamos continuar viciados. Na expressão popular, pau que nasce torto, morre torto. E aqui, infelizmente, dentro dos círculos cristãos, pessoas há que não acreditam que possa haver transformação. E talvez
com alguma razão. Porque talvez tenhamos desenvolvido a ideia de que a graça é apenas automática. Ela é automática, mas ela é também sequencial. Ela é soteriológica, eclesiológica, mas ela é também pedagógica. Então, às vezes na prática, nós somos confrontados com o fato de pessoas não mudarem, mas nos esquecemos da palavra de Deus e dos exemplos da palavra de Deus. Um dos mais marcantes é o de Moisés, que num tempo era violento, ao ponto de matar uma pessoa, encontrando nisso a solução para um problema, e depois ele é pintado no Pentateuco como o homem mais manso da terra. Ah, mas o meu temperamento, ele é violento, eu não levo desaforo para casa, quando eu vejo eu já explodi. Há salvação também para quem é assim. Eu acho que Pedro era um pouco assim. Não estou certo se Paulo também não era um pouco assim, não, pela profissão que ele exercia antes de perseguidor. E tantos outros eram assim e deixaram de ser. Agora, se eu sou, por exemplo, explosivo, eu preciso colocar a minha vida na academia da graça. Talvez eu vou lutar 20 ou 30 anos. Mas eu vou vendo os músculos da paz crescendo no meu corpo. Quem sabe muito mais lentamente do que eu gostaria. Mas vai crescendo. Com propósito, esforço e disciplina, nós vamos alcançando, desde que nós não desistamos. E entendamos que Deus está fazendo conosco, e aqui uso então o texto de Filipenses, uma obra que ele vai terminar. Mas uma parte que é minha. Esforço, disciplina, depois do propósito. A dificuldade é que nós encontramos muitas ameaças, muitos obstáculos nessa caminhada. Decidimos ser pessoas, a partir de agora, generosas. Primeira pessoa que encontramos, damos um abraço afetuoso e a pessoa reage asperamente. A segunda pessoa que nós encontramos, nos pede um prato de comida, porta do restaurante, nós lhe compramos o prato de comida e ele joga no lixo. A terceira pessoa, ou seja, todo o nosso humano esforço em prol da generosidade não resiste às frustrações. Agora você é simpático, sorria para todo mundo. Aí vou dar minha mão para alguém, fez de conta que não me viu e passou ao largo. Não há Pavlov que resista a tanta falta de estímulo, né? Então, as frustrações são um grande impedimento a que nós, colocando a nossa alma na academia da graça de Jesus, alcancemos esse ideal que nós formulamos, que faz parte da vida do Espírito Santo na nossa vida. Todos nós precisamos de recompensa. Quando não há, ficamos frustrados. Será que vale a pena nos esforçarmos, nos dedicarmos, nos disciplinarmos? Outro obstáculo no qual eu tenho sempre insistido é a da amargura. Quanto mais o tempo passa, mais amargos nós vamos ficando. Jovens, o que lhes espera não é agradável. Vocês tenderão, com o tempo, a ficar amargos.
pelas experiências, pelas decepções da vida. Esse é um dado que nos leva, às vezes, a achar que aquilo que nós fazemos não importa, não adianta, não trará qualquer resultado. Essa amargura é algo do qual nós temos que cuidar tremendamente. Porque, na verdade, embora o ser humano seja intrinsecamente mau, em todos eles, em todo ser humano, há um elemento de bondade. Mesmo aquelas pessoas que nós já dissemos, esse não tem jeito porque ele é um assassino, por exemplo, ele faz isso, ele faz aquilo, há um traço de bondade também naquela pessoa. Só que nós tendemos a agir estereotipadamente, que quem errou conosco uma vez, vai errar todas as vezes. Não damos oportunidade, embora queiramos que nos dê a nós, se nós estamos do outro lado. A outra ameaça são as influências. O mau caratismo é contagioso. Por isso que o apóstolo Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes. E Pedro diz, para não nos deixarmos levar pelos erros daqueles que não têm princípios morais, e assim sermos levados a perder a firmeza e cair. Estou afirmando que quem tem um caráter bom não toma o comportamento ruim do outro como modelo, mesmo que repetido à sua frente. Sabemos que isso não é fácil. Por que andar com um papel para ser jogado no lixo na mão, durante várias quadras, sem encontrar um recipiente próprio, se quase todo mundo pega e joga no chão e no lixo? Por que eu vou pegar o meu e ficar andando, feito um bobo, para lá e para cá, até achar um cesto? Às vezes pensamos assim. Porque o erro se torna um padrão. Há um outro aspecto que é a assídia, ou assédia, ou assedia. Uma palavra bonita, na verdade, para preguiça. Nosso maior inimigo, na verdade, é a nossa assídia. O dicionário define como enfraquecimento da vontade, inércia, tibieza, preguiça, apatia, descuido, abolir espiritual quanto ao exercício das virtudes, especialmente no que respeita ao culto e à comunicação com Deus. Aqui eu menciono então essa grande dificuldade nossa, que é a perda do sentido do maravilhamento diante da graça. Nós cantamos, maravilhosa graça. Mas será que essa maravilha da graça é algo que está aquém do canto? Está incrustado na experiência de cada um de nós? Faz parte da nossa experiência do dia a dia, a graça, essa maravilha da graça. Então, nós por vezes tornamos a graça muito banal. É a graça, vivo na graça, é a graça, é a graça. E perdemos o sentido de que a graça é algo extraordinário. E aí temos inúmeras histórias e ilustrações. E a graça é sobretudo o seguinte: Israel, você não merece ser salvo. Você não fez nada para ser salvo.
Se eu me lembrar disso todo dia, eu fico um pouco desesperado. Mas é um santo desespero. Porque me leva, então, a querer viver por essa graça. Me leva, então, a querer ser educado por essa graça. Quero, então, sugerir um programa de vida que aprenda com a graça. Primeira sugestão: preste atenção na graça. Preste atenção. Jesus está multiplicando pães e peixes. E eu estou preocupado porque hoje, embora ontem eu vi Jesus multiplicando pães e peixes, estou preocupado que só temos um pãozinho. Vamos passar fome, só temos um pãozinho aqui no grupo dos 12. Não entenderam? Disse Jesus. E ontem? Quantos eu multipliquei e quantos sobraram? Então a primeira sugestão é esta. Vamos prestar atenção na graça. Segundo, deseje viver no compasso da graça, que implica ver-se a si mesmo sob a ótica da graça, não do mérito. Ver o outro na perspectiva da graça, não do mérito. Porque para o outro e para mim, o veredito pela lei já está dado, condenado. Não só o outro, eu também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí nós pensamos um monte de pessoas. Mas eu também. Eu mesmo tenho dificuldade de olhar para mim sob a ótica da graça. Porque o mundo todo em nosso redor vive sob a ótica do mérito, do resultado, das metas. Faz parte isso do modo, do sistema de vida do mundo. Mas a graça é diferente disso. Jesus conta aquela escandalosa parábola. Havia um campo a ser cuidado e foram chegando os paus de arara com os trabalhadores. 5 da manhã, chegou o primeiro pau de arara, cheio de trabalhador. 10 da manhã, chegou outro caminhão, cheio de trabalhador. 2 da tarde, chegou outro caminhão, cheio de trabalhador. Expediente até às 6. 10 para 6, chega outro caminhão, cheio de trabalhador. Quando às 6 horas toca a sirena. Fila para receber a diária. E o dono da fazenda dá R$50 para cada um. Para quem chegou às 5, para quem chegou às 10, para quem chegou às 2, para quem chegou às 5. Teve greve. Claro. Certo, greve. Espera aí, eu cheguei às 5. Eu nem dormi de noite para chegar aqui às 5. Acordei às 3. Preparei minha marmita. Para o cara que chega aqui às 5 da tarde. O senhor paga o mesmo? Primeira resposta, de quem é o dinheiro? Segunda resposta. Jesus disse, sabe o que é isso? Isso é graça. Se essa parábola lhe incomoda, saiba que também me incomoda. Não é justo isso. Mas a graça não é justa. Ainda bem. Porque se fosse justa, eu não seria salvo, porque eu não mereço. Eu cheguei às 10 para 6.
Eu não cheguei às 5 horas da manhã. E fui salvo assim mesmo. Eu cheguei naqueles 2 minutos, depois da prorrogação dos 3, do segundo tempo. Meu time ganhou. E eu ganhei o bicho igual aos demais que jogaram 95 minutos. É justo? Não é justo. Jesus conta essa história escandalosa para mostrar o que é a graça. E aí nós ficamos desarvorados, porque isso não é justo. Ele diz, exatamente, não é justo. É outra maneira de olhar. Vamos nos olhar a si mesmos como aqueles que foram alcançados pela graça, não como aqueles que mereceram ser salvos. Vamos olhar para o outro como aquele que não está condenado por Jesus, embora o esteja por mim. Terceiro caminho. Deseje aprender sobre a graça. Nós ainda não sabemos o suficiente sobre a graça. Todos nós podemos crescer na graça. Então nós precisamos reconhecer que precisamos aprender. Os irmãos sabem que há uma discussão é uma discussão que já tem uns 50 anos por aí, sobre educação religiosa nas igrejas. Por que, por exemplo, tem mais gente nos cultos do que nas escolas bíblicas? Aqui não é o lugar de fazer o diagnóstico. Mas uma das respostas é a seguinte: porque a maioria dos crentes não quer aprender sobre a graça. Está satisfeita com aquilo que sabe. É algo impressionante. E a gente que convive com as pessoas tem essa perspectiva de que em matéria de graça, a maioria se acha doutora. Não tem mais o que aprender. Nós não sabemos tudo sobre a graça. Ou melhor, nós não sabemos nada. Vejamos o que o autor aos Hebreus fala de Jesus Cristo. Hebreus 5, 9 a 10. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, lemos quando era criancinha, crescia. Aprendemos agora aqui com o autor aos Hebreus que Jesus aprendeu. Nós também devemos imitar a Jesus para aprender. Em matéria de graça, ninguém é mestre. Todos somos aprendizes. Todos somos discípulos. Penso, desculpe a dura palavra, que a maioria de nós é muito presunçosa. Já acha que sabe tudo, e em qualquer idade. Eu estou insistindo nesse ponto, que nós nos apliquemos a aprender sobre a graça. Nos meios formais, nos meios informais, nos entupir de conhecimento da graça. No mundo profissional, quem sabe mais, vale mais. Quem conhece as leis, consegue, por exemplo, bons resultados nas suas causas.
Quem entende bem de corpo humano, sendo da área da saúde, consegue inventar terapias, remédios. Por que no campo da graça o conhecimento não é importante? Quem, por exemplo, obtém um título de doutor, ele apenas sabe que agora ele vai começar a aprender alguma coisa. Fez primeiro grau, fundamental, médio, segundo grau, ensino superior, pós-lato sensu, estrito sensu, doutorado. A única certeza que ele tem é que ele não sabe. E a diferença é que os outros acham que ele sabe. Mas ele sabe que ele não sabe. Por que não também no campo da graça? A gente agora lendo o Novo Testamento diz, não é possível. Eu nunca percebi isso. Eu nunca tinha percebido a riqueza. Eu estou para usar essa palavra um bom tempo, eu vou usar agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 6 primeiros capítulos, é uma catedral. Pé direito altíssimo, cheio de luzes, arquitetura lindíssima, objetos de adorno, de apreço, com várias salas, saletas, subsolo, sótão. Que coisa maravilhosa a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu que já escrevi um livro sobre. Que já preguei inúmeros sermões sobre. Essa carta é uma coisa extraordinária, gente. Então, todos nós. Mas isso implica, eu vou conhecer. Em esforço. Em disciplina. Quarto, deseje ser envolvido pela atmosfera da graça. Há algum tempo esteve em nossa igreja o pastor e compositor Guilherme Kerr. Ele usou uma expressão sobre a oração que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: a oração é uma atmosfera. Eu gravei aquilo e é isso mesmo. Porque ninguém sabe como é que Deus vai responder, quando vai responder, é um mistério total. Mas a nossa vida, com resposta ou sem resposta, ela encontra sentido na oração em si mesma. Se a nossa oração foi ou não foi respondida, não tem a menor importância. Ao orarmos, nós já somos respondidos só por orarmos. Quero aplicar essa mesma ideia para a graça. A atmosfera da graça é uma atmosfera de ternura, suavidade, feita da ausência de culpa, cheia de alegria. A atmosfera da graça é essa suavidade, sem culpa e com alegria, que nos faz julgar menos. Gente, quem julga muito é muito infeliz. A nossa infelicidade está na dimensão do nosso julgamento dos outros. Viver na atmosfera da graça, por ela envolvido, é pensar menos nos nossos direitos. Viver na atmosfera da graça é alcançar mais confiança. Viver na atmosfera da graça é ter mais esperança. Há uma outra forma de viver. E esta outra forma é a graça, ou pela graça. É certo que eu mesmo tenho que pensar no significado do que eu estou dizendo. Cada um de nós tem que fazê-lo. Porque viver na atmosfera da graça é quase impossível.
Porque tudo é lei, tudo é culpa, tudo é bateu, levou. Só um bobo vive pela graça. Por isso Jesus disse que deixem vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Ou, bem-aventurados humildes de espírito. Mas, irmãos, às vezes participamos de reuniões, mas são tantas pessoas sábias, sobre todos os assuntos, uma opinião ou mais de uma, é tanta sabedoria que cansa. A atmosfera da graça é outro departamento. É ouvir, é sentir, é dar a mão com suavidade para o outro. É coisa para bobo. 5. Estude a graça. Encontre tempo para estudar a graça. Use os recursos disponíveis para aprender sobre a graça. Tenha prazer, ame aprofundar-se na graça. E Paulo exclamou: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento, com os seus insondáveis juízos e com os seus inescrutáveis caminhos. É uma escolha, queremos isso. 6, para aprender, exale graça. Encontramos no Antigo Testamento uma expressão: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então a história prossegue. Eu imagino que Noé não era como Lameque, que exalava um outro perfume. Pisou, morreu. Olhou de cara feia, falecia. Esse nunca iria liderar a arca no dilúvio. Sem chance. Mas não é alguém que achou graça. Era alguém que olhava para o outro com graça. Olhar gracioso. Gente, tem crente que olha e a gente vê raiva. Parece que sai fogo. É salvo? É. Mas não aprendeu a graça. Está no primeiro estágio. Feto na vida cristã. Não cresceu, não amadureceu, porque esse processo envolve a nossa participação. É por nosso intermédio, diz Paulo a 2 Coríntios, que Deus exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vim para cá de metrô. Super, hiper, mega, blaster cheio. Não havia nenhum risco de cair. Era impossível alguém cair ali dentro, por razões da física. Só se fosse por implosão. É interessante como ali você vê pessoas exalando graça. E pessoas, já às 6 horas da tarde, exalando muitos outros tipos de fedores. A nossa vida é vivida num vagão de metrô às 18 horas. Não é sentadinho, com vários bancos vazios. Não é metrô das 2 da tarde, não. É das 6, na volta, em direção aos bairros. É ali que a nossa vida é vivida. Eu posso viver na cotovelada. Eu
tenho que dar cotovelada para entrar, não é isso? Esse é o caminho da lei. Por quê? Exalar perfume, leite de rosa, quando tudo em casa é pétala, não tem graça. Mas exalar perfume, quando os espinhos futucam, o calo aperta, pisam no teu pé, você olha como? Essa é a hora de exalar a graça. Ah, isso é poesia? Bem, não foi eu que inventei. Estou tranquilo. Um tal de Jesus disse isso, um tal de Paulo, um tal de João, um tal de Pedro, uns caras aí, entendeu? Disseram isso. E procuraram viver isso. O negócio não é mole, não. Por isso eu insisto na dimensão da aprendizagem. Naturalmente, viver é dar cotovelada. Quem não dá canelada, cotovelada, joelhada, não entra no metrô. Será que não há outra forma de entrar? Por último, então, volto à história de Saulo conduzido pela mão por Ananias até Damasco para ser orientado nos passos primeiros da sua fé. A experiência de Saulo, surpreendente, reveladora, transformadora, arrebatadora, não foi suficiente para Saulo. Ouvir a voz de Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não foi suficiente para Saulo. Nem o é para nós. Saulo teve que ser pegado pela mão e levado, conduzido, para então começar a entender o que é a graça. Depois da revelação vem a instrução. Depois da salvação vem a santificação. A igreja é a pedagoga da graça. A igreja é aquela que conduz o aprendiz pela mão. Deixe-se, portanto, ser conduzido pelo caminho da graça através da igreja. Saulo erudito, Saulo sábio, Saulo poliglota, não recusou a mão que lhe foi dada. Não recusou a instrução de Ananias. Antes, deixou-se levar, deixou-se instruir. Vamos, cada um de nós, a começar por mim, então, fazer um propósito nesta área. Um propósito de aprendizagem da graça, na graça, pela graça. Algo bem visível, bem concreto, bem palpável, até mesmo mensurável. Não é, vou ler mais a Bíblia. É vago. Isso não é um propósito. Por exemplo, eu vou ler o Novo Testamento todo até dezembro. É um propósito claro. Muito modesto, é verdade, mas é um propósito excelente. Todo dia eu vou ler um pensamento sobre a graça. É um propósito.
Cada um de nós. Eu vou deixar que o Espírito Santo eduque o meu temperamento. Eu quero chegar ao ponto de nunca dar a outra pessoa uma resposta quando estou com raiva. É um programa para os 20 anos. Mas vale a pena. Por exemplo, porque senão a preciosa graça de Jesus não será uma realidade na nossa vida. Será apenas na dimensão da salvação. Mas a salvação é muito pouco. Tem muito mais ainda que Deus quer nos dar, além da salvação. É a graça. Que nos educa, que nos forma, que dá cara ao nosso caráter. Este é um programa para o resto da vida, no qual às vezes somos aprovados com nota 10, às vezes com nota 5,1, às vezes reprovados, mas sempre temos uma outra oportunidade. Até quem tirou 0 num bimestre pode tirar 10 no outro, porque é o Senhor da graça. Comigo não tem chance. Quem tira 0 não tem chance. Mas graças a Deus que com Ele é diferente. Com o mundo que nós vivemos não tem chance. Mas com Jesus na esfera da graça é diferente. Então eu vou só recapitular. A graça é automática na dimensão da salvação. Nosso nome foi escrito no livro da vida. Ponto, ninguém tira. A graça é eclesiológica, isto é, nos reúne na igreja para aprender, para servir. A graça é pedagógica. Nós aprendemos a operar, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, a nossa salvação em Cristo. A botar para funcionar, para ver como é que é na prática. Isso é a graça que nos ensina, a graça pedagógica. Que cada um de nós, então, forme um propósito, renove esse propósito de continuar vivendo na graça, com a graça, pela graça. Vamos cantar, então, a preciosa graça de Jesus. A graça me otorgou, promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos vir atravessar,
sei que a graça me valeu, eu só me salva, agora irei ao santo lar do céu. Senhor, nós somos frutos da Tua graça manifesta em Jesus Cristo. E Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós temos nos satisfeito com a salvação que essa graça dá. Muitos, talvez todos nós aqui, temos buscado ser educados pela Tua graça, de tal modo que as paixões mundanas, uma vez que o pendor da carne é carne, nos dominem. E alguns de nós, por vezes, temos desistido. Tal a força da carne, tal a força da lei, tal a força do mérito, tal a força do juízo, tal a força da culpa. Mas, Senhor, o Senhor já nos livrou de toda a culpa. E agora quer nos levar pela mão, pelos caminhos suaves da graça de Jesus. Venha, Senhor, nos educar. Venha nos ensinar. Ajude o Senhor a ser, cada um de nós, Marta, que se assenta, Maria, que se assenta aos pés de Jesus para ouvir da graça. Queremos mais, Senhor, da Tua graça. Quanto mais, melhor. Dá-nos ouvidos, dá-nos lábios, dá-nos corações, dá-nos corpos embebidos da Tua graça. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Duas informações. Na semana que vem o caderno completo já estará nas suas mãos. Já está todo escrito, a parte mais difícil, todo já editorado pela nossa secretaria. Trabalho notável da irmã Gláucia. Agora estamos reproduzindo os exemplares. Na semana que vem os irmãos terão então o caderno completo. Além das disciplinas, tem para cada uma delas uma oração ao final. Lembro que no próximo sábado, às 19h, teremos aqui o filme para os casais. Os que tiverem filhos podem ver tranquilamente que haverá atividade também para elas. É preciso que você, ao sair daqui, pegue o seu convite gratuito para participar deste filme, acompanhado de pipoca, guaraná e outros quejandos. Quem trouxe então seu dízimo, sua oferta, poderá se levantar e colocar aqui então nestas salvas. Que Deus nos abençoe a todos em seguida então. É bastante pra mim a Sua graça. receber a salvação e o seu perdão.
É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça, a tua graça, melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Deus lábios te louvam, e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei.